Bom dia, seres humanos, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo certo, continua frio aqui em Curitiba, essa noite giou. O bom é que quando gia, né, no dia seguinte faz um sol assim que não esquenta, mas faz sol, faz aquela brilha o céu, né? Então estamos aproveitando a luz para gravar hoje e o vídeo de hoje, então, é a nossa continuação daquela série de vídeos que estamos fazendo sobre os conflitos do século XXI. Para você que não assistiu, tem uma playlist com todos eles em ordem cronológica para você conseguir pegar certinho o fio da meada, entender do que a gente está falando. Mas caso você chegou só para ver esse vídeo aqui, que vai ser sobre a guerra civil na Síria e sobre a crise dos refugiados, nós vamos fazer um pequeno resuminho só para você entender sobre qual é o cenário que nós estamos falando no momento, tá bom? Então tá, nós tivemos 2 vídeos anteriores. O primeiro nós falamos sobre como o nosso século começou, o século XXI começou com a crise financeira da bolha da internet. Aí a gente falou sobre o atentado de 11 de setembro. Aí nós falamos sobre guerra no Paquistão, guerra entre Estados Unidos e Paquistão e essa nova forma de guerra que o século XXI vai trazer, que não é mais sobre um país contra país, mas sim um país contra organizações, no caso, organizações terroristas. No segundo vídeo, nós falamos sobre crise financeira de 2008, que foi a grande crise do nosso século, desses nossos 20 primeiros aninhos. E aí nós falamos sobre como a crise financeira de 2008, também conhecida como a crise do subprime, ou seja, dos endividados, ou a crise das imobiliárias, como despertou o país para o problema de uma economia liberal, como essa crise foi em cheio com tudo para a Europa e despertou a sociedade europeia para movimentos sociais nos quais elas buscavam menos corrupção nos seus governos, mais intervenção estatal nas empresas, mas principalmente como despertou a sociedade europeia para as questões do meio ambiente. E aí a gente viu como essa crise que afetou a Europa afetou em cheio o Oriente Médio, já que o Oriente Médio é extremamente ligado com a Europa economicamente. E de como quando essa crise chegou no Oriente Médio, que despertou essa população que passava por grandes índices de desemprego, fome, miséria, totalitarismo, governos militares extremamente repressivos, despertou essa população e fez com que eles fossem para a rua em busca de mais direitos, de uma sociedade mais democrática. E aí nós falamos sobre o caso da Tunísia, mais especificamente, e sobre o caso do Egito. E no final daquele vídeo eu disse para vocês que nós íamos falar sobre a Síria, mas que não íamos falar de como a Síria foi afetada pela Primavera Árabe. Por quê? Porque a Primavera Árabe aconteceu na Síria, mas dela se desenvolveu numa guerra civil que acontece até hoje. Então, nesse vídeo agora, nós vamos falar sobre a guerra civil na Síria. Então, roda a vinheta que a gente já começa logo depois dela. Ok, Síria, como todos os outros países do Oriente Médio que passaram lá pela Primavera Árabe, Tunísia, Egito, Iêmen, Bahrein, Líbia, também vai passar pela Primavera Árabe. E essa população vai ir para as ruas pedindo governos mais democráticos, um governo mais nacionalista, um governo menos autoritário, um governo que atendesse às necessidades dessa população jovem também, que precisa de emprego e quer melhores perspectivas de futuro no seu país. Só que a Síria, ela vai ter uma outra diferença. Essa população também vai buscar a queda do governo de Assad porque eles querem um governo sunita no lugar. E aí a gente precisa entender o que é sunita. E se Assad não é sunita, ele é o quê? Certo? Então vamos lá. Assad é de um clã alauíta, que nada mais é do que um clã dos xiitas. Então, Assad, presidente da Síria, ele é xiita. E a maior parte da população da Síria é sunita. Então, o que é sunita e xiita? Sunita e xiita são divisões dentro da religião muçulmana.
A religião muçulmana ela vai surgir lá no ano 600 depois de Cristo com Maomé, e depois que Maomé morre, ela vai se dividir em dois braços, xiitas e sunitas, sendo que os sunitas eles são um pouco mais liberais e os xiitas são mais conservadores. Eu não vou explicar direitinho para vocês o que é, porque no vídeo da semana que vem nós vamos falar sobre Estado Islâmico e sobre todos esses conflitos jihadistas e atentados terroristas que se tornaram tão comuns no nosso século. Então nós vamos explicar cada um desses termos com mais detalhes no vídeo da semana que vem. Mas só para você entender mais ou menos o que é só você pensar na religião cristã. A religião cristã, por exemplo, ela tem os católicos e ela tem os evangélicos, certo? Os dois acreditam na Bíblia, os dois acreditam em Jesus, mas cada um tem uma vertente diferente, ok? É a mesma coisa com os sunitas e os xiitas dentro da religião muçulmana. Os dois acreditam no Corão, os dois acreditam em Maomé, só que cada um vai ter uma vertente diferente. Mas por que saber disso é importante? Simples, porque os governos no Oriente Médio, eles são divididos por governos xiitas e governos sunitas. Se a elite que está governando ela faz parte dos xiitas ou se ela faz parte dos sunitas. Porque isso vai determinar, mais pra frente, qual país vai ficar do lado de quem. Então, os países xiitas vão ficar do lado de Assad. Os países sunitas vão ficar do lado da população nessa guerra civil. E isso é super importante, porque se você lembrar lá do nosso primeiro vídeo, que foi sobre o 11 de setembro e como isso levou os Estados Unidos à guerra mais longa pela qual eles já passaram, que foi no Paquistão, você vai lembrar que logo depois eles também invadiram o Iraque. Eles invadiram o Iraque com a desculpa de que eles queriam fazer a retirada do grupo terrorista Al-Qaeda que estava dentro daquele território. E o grupo terrorista Al-Qaeda, ele é sunita. O Estado Islâmico também vai ser sunita. Então o que acontece? Acontece que quando os Estados Unidos invadem o Iraque, ele vai instalar lá um governo xiita. E os Estados Unidos vai incentivar que governos xiitas adentrem esses países nessa região. E aí é complicado. Por quê? Porque Assad é xiita. E aí Estados Unidos, em primeiro momento, os primeiros 6 anos dessa guerra civil, ele não vai entrar em guerra contra Assad. Não só por esse motivo, mas vai ser uma das coisas que vai somar ali, tá bom? Mas vamos entender certinho, então, o que é essa guerra civil na Síria. Ela vai começar com a Primavera Árabe. Lembra lá que a Primavera Árabe começa na Tunísia e ela vai se propagando pelos outros países? A população vai vendo o que a população da Tunísia conseguiu de bom no país deles e eles vão reproduzindo nas suas formas, nos seus moldes, dentro dos seus países. E isso vai acontecer na Síria. Lembra que eu falei que no Egito o presidente decidiu colocar o exército na rua contra a população? Mandar o exército matar e reprimir a população? E o exército se recusa a fazer isso? Então, na Síria a mesma coisa vai acontecer. O Assad vai mandar o exército para a rua contra a população. Mas o exército não vai se negar a fazer, ao contrário, eles vão atacar essa população, ele vai entrar com armamento pesado contra essa população, ele vai entrar com arma química contra essa população, vai ser uma repressão contra esses protestos extremamente forte. Tanto que eu vou deixar essa charge aqui para vocês, uma charge do Latuf, que você pode ver que é um desenho de um homem, que no caso é o Bashar al-Assad, o presidente da Síria, na qual ele está tomando banho numa banheira de sangue. Essa charge é de 2011 e ela vem com essa representação de como o Assad estava recebendo todas essas críticas e esse desejo desse povo de mudanças no governo dele, que foi com um banho de sangue. Tá, Morgana, mas se todo mundo sabia que a Assad estava fazendo isso, estava atacando a população com armamento pesado, por que a comunidade internacional não fez nada? Por que a ONU não interviu? Não é um caso da ONU intervir? Sim, é um caso da ONU intervir. Só que essa intervenção não vai vir no primeiro momento. E não vai vir porque a condição política da Síria é extremamente complicada. Por causa da localização da Síria, que é uma localização extremamente estratégica.
ali no Mediterrâneo. Você vai ter dentro do território da Síria vários poços de petróleo, várias fontes de gás natural. O Assad, ele tem em posse dele vários armamentos químicos. Uma das desculpas dos Estados Unidos não intervir em primeiro momento na guerra da Síria vai ser de que, caso ele intervenha contra Assad, o medo dele é que um governo que venha assumir no lugar de Assad tome posse desse armamento químico, e aí ele não sabe o que esse governo, que não se sabe quem vai assumir, né, vai fazer com esse armamento. Quais atitudes vai tomar? Porque o Assad a gente já conhece, tá no governo aí, agora nesse momento há uns 20 anos já. Então, é extremamente complicado para a política internacional o cenário de quem é que vai assumir no lugar de Assad. Então, em primeiro momento, a guerra ela vai se desenvolver sem intervenção internacional. A ONU vai entrar na Síria com ajuda humanitária, com socorro para as vítimas da guerra civil, mas militarmente não vai ter nenhuma ação contra Assad, ok? Isso é importante você saber. Até que em 2013, Assad usa armamento químico contra a população novamente, matando centenas de pessoas. Vai usar uma arma química à base de sirim. O sirim, ele é tão potente que ele mata muito mais do que o cianeto, por exemplo. Ele vai negar que ele que foi o autor desse bombardeio, mas a investigação da ONU vai comprovar que foi ele que utilizou esse armamento contra essa população. E aí os Estados Unidos vai declarar, então, que vai intervir na Síria, sim, contra o presidente que está jogando armamento químico contra a população desse país. Para que isso não aconteça, a Rússia vai entrar nessa negociação. Por que a Rússia vai entrar nessa negociação? Porque a Rússia tem uma aliança política com a Síria desde a Guerra Fria, com o pai de Assad. Então, desde lá de quando a Rússia era a União Soviética, ela tinha parcerias econômicas com o pai de Assad. E aí, então, ela entra nessa intervenção através da sua posição na ONU de negociação com Assad, e para que os Estados Unidos não entre na guerra contra Assad, para que os Estados Unidos não intervenha na guerra na Síria, ela convence, então, Assad a entregar todo o seu armamento químico, abrindo mão desse armamento químico e dizendo, ó, nós não vamos mais utilizar esse equipamento. Nós estamos em guerra civil, continuaremos em guerra civil, mas esse armamento nós não utilizaremos. E aí, então, Estados Unidos decide não entrar na guerra da Síria e a guerra da Síria continua rolando sem intervenção internacional. Até que em 2014, algo que abala o mundo acontece. O Estado Islâmico, aquela organização terrorista que surgiu de um braço da Al-Qaeda, nós vamos falar mais deles no vídeo da semana que vem. Essa organização que foi responsável por vários atentados terroristas, principalmente ali naquela faixa de 2015, 2016, 2017, eles vão se aproveitar da guerra na Síria e vão invadir o território do norte da Síria e do Iraque, que são fronteiras, e vão estabelecer ali o califado deles, que é, na verdade, um Estado com letra maiúscula, com E maiúsculo. Ou seja, eles vão conquistar um território e eles vão se estabelecer num território extremamente bem localizado e do qual eles vão conseguir tirar várias fontes de renda para financiar todas as ideologias políticas e militares deles, e que vão servir também para financiar os ataques terroristas que vão vir a seguir. E isso vai chocar o mundo, vai despertar a comunidade internacional, porque você tem um grupo terrorista agora com um Estado, com um território físico da onde eles tiram fonte de renda, porque eles se aproveitaram dessa guerra da Síria. E aí, então, mais clamores para que os Estados Unidos entre em guerra. Ele não vai entrar em guerra contra a Síria, mas ele vai fazer. Mas a Rússia, então, vai entrar em guerra. Quando o Estado Islâmico invade esse território, a Rússia entra na guerra civil da Síria. Só que do lado de Assad. Lembra que eu disse que eles já tinham acordos políticos de longa data? Então, a Rússia vai se aproveitar, então, dessa entrada do Estado Islâmico e, como desculpa, vai começar a apoiar militarmente Assad. E a Rússia vai entrar na Guerra Civil da Síria, então, em 2015. Então, você tem 2011, a primavera, que se desenvolve na Guerra Civil. Você tem armamentos químicos sendo usados contra a população em 2013. A quase entrada dos Estados Unidos na guerra.
Assad entrega seu armamento químico para a ONU. 2014, Estado Islâmico invade território na Síria e no Iraque e estabelece o seu califado. 2015, Rússia entra na guerra. Assad usa novamente armamento químico contra a população, matando mais de 80 pessoas, sendo que 20 eram crianças. E aí, Estados Unidos entra na guerra. Esse é um pequeno resuminho do que está sendo a guerra na Síria. Uma guerra, para ela acontecer, ela precisa ter motivações. Cada um desses personagens que estão nessa guerra e que tomaram lados, eles têm motivos para estarem nessa guerra. Eles têm interesses que levaram eles a participarem dessa guerra. Então vamos lá, vamos separar primeiro por sunitas e xiitas, sendo xiitas o lado do Assad e sunitas o lado dos rebeldes. Rebeldes aqui, entre aspas, por quê? Rebelde é um nome que Assad dá para a população que foi às ruas protestar contra ele e que da qual se desenvolveu numa guerra civil, que decidiram então pegar em armas contra o governo de Assad, que já tinha pego em armas, para tentar tirar ele do governo. Essa população é chamada por Assad de rebelde. E se você acompanha as notícias internacionais, geralmente quando vem uma notícia da guerra da Síria, eles sempre vão se referir a essa população contrária a Assad, a esse outro lado da guerra, que não a do governo, como rebeldes. E isso é importante. Por quê? Porque quando Assad dá o nome de rebeldes a essa população, ele quer dizer o quê? Que tem uma ordem pré-definida, uma legislação, e que ele é um governo legítimo. E que essas pessoas que estão contra ele são rebeldes, pessoas que estão sem causa, que estão ali só para gerar conflito pelo conflito. Então, que qualquer ação que ele tiver contra essa população está justificada. Por quê? Porque ele está no direito dele e essas pessoas não estão no direito deles. Entende? Então, quando você usa essa palavra rebelde, você está dizendo, olha, o Assad é o lado certo. E os rebeldes são rebeldes sem causa. Entende? É isso que eles querem dizer. Então é complicado quando você diz que toda a população que está lutando contra Assad é rebelde. E é mais complicado ainda quando você acha que esse grupo dos sunitas, dessa população que está contra Assad, é um grupo homogêneo. Não é. Você vai ter a população que foi para a rua, que não quer Assad no poder. Você tem os diferentes grupos que pegaram em arma e estão lutando contra Assad. Você tem o Estado Islâmico, que é um grupo terrorista e que se aproveita da guerra na Síria para tentar conquistar esse território e assumir o governo naquela região e estabelecer não a Síria, mas o seu próprio califado, o seu próprio Estado, com letra maiúscula. Você tem os Estados Unidos, eles vão entrar na guerra, primeiro, para reter o avanço do Estado Islâmico, segundo, diminuir a influência do Irã naquela região do Oriente Médio. Você também vai ter do lado dos sunitas a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela é um governo sunita. Então, o interesse dela em apoiar os rebeldes, entre aspas, contra Assad é estabelecer na Síria um governo sunita, para que a força sunita aumente no Oriente Médio, que tenha mais governos sunitas no Oriente Médio. Você também vai ter contra Assad a Turquia. A Turquia, o interesse dela na guerra é impedir o avanço dos curdos, que também é uma etnia que vive ali naquela região e que também tem interesse em derrubar Assad e entrar no governo, conseguir estabelecer um governo curdo na região. A Turquia, como não quer isso, está contra Assad. Você também vai ter a Al-Qaeda, sim, aquele grupo terrorista que também apoia os rebeldes com armamentos e também faz ataques contra Assad, porque Assad é um governo xiita e ela tem interesse de também conseguir mais influência naquele território, talvez conquistar o território da Síria, mas se ela apenas conseguir estabelecer um governo sunita ali, também é muito bom para ela. Então a gente tem do lado dos sunitas a população que pegou em armas, os Estados Unidos, a Arábia Saudita, a Turquia, que estão do lado dos sunitas. Agora do lado dos xiitas, ou seja, do lado de Assad. Quem é que está do lado de Assad? A Rússia e o Irã.
Quais são os interesses do Irã na guerra, então? O Irã está na guerra desde o início, ele apoia Assad desde o início dessa guerra. E por quê? Porque ele quer diminuir a influência dos Estados Unidos naquela região do Oriente Médio, como também enfraquecer a influência de Israel e de Iraque naquela região. A Rússia, o interesse da Rússia, além dessa parceria política com a Síria, desde lá da Guerra Fria, só para você entender, essa parceria ela é tão forte que ela tem no território sírio a única base russa no Mediterrâneo, que é a base militar de Tartus. Ela tem, então, uma base militar muito bem localizada, para caso ela entre em guerra ou volte a entrar em guerra com qualquer uma das potências militares hoje em dia. Então, para a Rússia, não é de interesse que outro governo que não o da família Assad assuma o poder na Síria. Por quê? Porque caso algum governo contrário à Rússia assuma o poder, ela pode perder essa base militar e para ela isso não é vantajoso. Sem falar, é claro, que a Rússia vende armamento militar para a Síria e também tem a questão das fontes de gás natural, que eles também têm parcerias econômicas. Esse é um pequeno resumo do que é a guerra na Síria, mas agora a gente vai abrir mais esses acontecimentos. Agora nós vamos entrar em detalhes, ver quais foram as ações, o que mais chegou pra gente aqui internacionalmente, o que despertou as nossas discussões sociais e políticas através dessa guerra na Síria. E nós vamos ver esses detalhes para que a gente entenda o que é a realidade de uma guerra civil em um país. Por quê? Porque isso vai ser super importante para a gente conseguir entender o nosso próximo assunto do dia de hoje, que são os refugiados, ok? Então vamos lá. Tem essa entrevista aqui que eu vou deixar para vocês, que foi feita com um dos ex-líderes dos capacetes brancos da cidade de Alepo, na Síria, que são socorristas voluntários, que fazem atendimento à população nessa guerra, e ele vai contar então que a guerra já era super pesada e já era super complicada antes da entrada do Estado Islâmico na guerra. Mas quando o Estado Islâmico invade a Síria em 2014, todo esse processo do final ali de 2013 até 2014, até ele conseguir estabelecer esse califado, essa guerra vai piorar muito mais. E por que ela vai piorar muito mais? Ela vai piorar porque Assad vai começar a atacar a população com bombas de barril, que são bombas feitas com pedaços de metais. E elas têm um índice de destruição extremamente alto. Elas destruíam prédios inteiros, casas inteiras. Tem essa foto aqui que eu vou deixar para vocês, que é uma das casas de Alepo. E se vocês jogarem no Google, vocês vão encontrar várias, que são esses prédios totalmente destruídos, por causa desses bombardeios que vão acontecer nas cidades. Por quê? Porque tanto a população que está em guerra civil, que a Assad vai chamar de rebeldes, quanto o Estado Islâmico, eles vão invadir cidades. A partir do momento que eles invadem cidades, tem a população que vive naquela cidade. E Assad vai começar a atacar aquela cidade, a atacar os seus inimigos. Então ele não vai fazer diferença entre população civil e os grupos militares contrários a ele. Eu não estou dizendo que só Assad bombardeia as cidades, obviamente não. O Estado Islâmico vai fazer e os outros grupos também. O que isso significa? Significa que essa era uma postura desse líder político, estatal, que ele já vinha tendo desde 2011. Então, 2014, quando ele começa a fazer isso, não é muito diferente. Por quê? Porque em 2013, ele já tinha tacado várias vezes armamento químico contra a população. Em 2013, ele vai chegar a matar centenas de pessoas com serim. E a ONU não vai fazer nada contra Assad. Esse é até um ponto que nessa entrevista, esse líder dos capacetes brancos, ele vai trazer. Por quê? Assad deu inúmeras demonstrações de que ele estava indo contra a lei dos direitos humanos, contra leis internacionais sobre guerra. Por exemplo, segundo a lei dos direitos humanos, é proibido você utilizar armamento químico em qualquer guerra. Por quê? Porque você utilizou muito dele na Guerra Fria. E armamento químico geralmente é usado contra a população e ele tem o intuito de causar mortes lentas e sofrimento. Mas por que ele é utilizado? Primeiro, para gerar medo na população. Segundo, porque ele é extremamente mais barato do que armamento bélico, do que arma, bala, bomba, entende? Armamento químico é extremamente mais barato.
e sem falar que gera esse medo contra quem tem esse armamento. Você vai ter também esse estudo da BBC, que ele, nesse estudo, eu vou deixar o link dele também para vocês, mas nesse estudo, eles vão falar que geralmente Assad utiliza desse armamento quando ele quer a retirada da população de uma certa cidade que está sob domínio inimigo e também para gerar medo, fazer com que essa população fique do lado de Assad e às vezes até tente impedir a entrada desses seus inimigos no domínio dessa cidade. Só que pela lei dos direitos humanos, armamento químico não deve ser usado, é proibido. Qualquer governo que usar armamento químico, a ONU deveria intervir. Só que, quando fica mais do que comprovado que Assad está usando esse armamento químico lá em 2013, ele faz um acordo com a ONU. Ele entrega 1,3 mil toneladas de armamento químico para a ONU. E aí ele diz que ele não vai mais usar. Mas por esse estudo da BBC, esse estudo ele vem para comprovar exatamente isso. Que desde 2014, então, pós assinatura desse acordo internacional com a ONU, na guerra da Síria já foi utilizado armamentos químicos mais de 106 vezes. E isso é super importante você entender. Significa que só Assad usou? Não. Algumas vezes também o Estado Islâmico usou. Pelo estudo eles acham que mais ou menos umas 3 vezes o Estado Islâmico chegou a usar armamento químico, no caso as bombas de mostarda, na guerra da Síria. Mas que a maioria das vezes eles deduzem que quem utilizou foi Assad. E aí por esse mapinha aqui que eu vou colocar para vocês, que eles dividiram por ano, e aí eles colocam os meses, e nos quadradinhos são os dias que foram usados armamentos químicos, que a população foi resgatada pela ajuda humanitária, pelos socorristas, e que eles deram relatos de que foram utilizados armamento químico. E aí você pode ver que eles separam por cores. Então a cor mais clara ali é os dias que não foi usado, e aí depois o azul meio roxinho, ele vai ser um dia, ou seja, quando eles usaram armamento químico, bombardearam algum lugar apenas um dia. Depois, quando eles bombardearam por 2 dias seguidos ou por 3 dias seguidos. Então, 2 dias é vermelho, 3 dias é o preto. E aí você consegue ver que esses bombardeios, eles são estratégicos, eles aconteciam em grupos, geralmente em locais específicos, quando tinha algum inimigo do Assad naquele local. E como eram bombardeios estratégicos, eles vão acontecer em sequências. E aí, então, eles conseguem comprovar que, apesar de Assad ter dito que entregou todo o seu armamento para a ONU em 2013, você tem provas de que esse armamento ele foi utilizado, sim, por mais de 100 vezes desde 2013. Isso é super importante, porque lembra que eu falei no início que Estados Unidos e ONU não vão intervir na guerra da Síria militarmente contra Assad por causa dos interesses políticos, por você não saber quem é que vai assumir esse governo, que politicamente, militarmente e economicamente não é favorável? Não está aqui a questão de acabar com uma guerra civil, tirar o povo desse cenário de ser bombardeado diariamente com armamento químico ou armamento bélico. Tá na sua casa e seu prédio simplesmente cair. Não está em jogo isso aqui. Está em jogo interesses internacionais, políticos e econômicos. Na entrevista, então, esse socorrista de Alepo, ele vai dizer que se a comunidade internacional tivesse intervido no início, lá em 2011, 2012, na guerra na Síria, ido contra Assad e tentado estabelecer um governo democrático, nacionalista, que era o que a população estava pedindo, talvez Estado Islâmico não teria existido. Estado Islâmico só conseguiu se estabelecer na Síria com o califado e ter conseguido o poder que eles conseguiram, econômico e militar, porque eles se apropriaram de uma condição social de guerra civil muito bem estabelecida por 3 anos ali na Síria, e que eles se aproveitaram desse enfraquecimento, então, do governo de Assad para conseguir esse território. Então, ele vem dizendo que o Estado Islâmico ele não surge do nada. Ele é um grupo com vários participantes de países distintos, eles não são todos sírios, eles não são todos iraquianos, eles vêm de vários países diferentes, e que eles só conseguiram o poder que eles conseguiram por causa dessa omissão da política internacional, dessa omissão de ir contra Assad nessa guerra.
E além, então, de ser contra a lei dos direitos humanos, por exemplo, o uso de armamento químico, também é contra a lei dos direitos humanos ataques a hospitais, por exemplo, ou ataques a escolas. Durante guerras, é contra a lei internacional dos direitos humanos ataques aos hospitais e a escolas. Por quê? Porque esses devem ser locais protegidos. O que na Síria não vai ser respeitado também. Na Síria, hoje na Síria, não se tem hospitais. A maior parte dos hospitais que tem na Síria são só para atendimentos rápidos, atendimentos graves, cirurgias e atendimento dessas vítimas da guerra são feitas na Turquia, que é um país vizinho. Por quê? Porque todos os hospitais ali são atacados pelos dois lados. E as escolas também. As crianças que ainda permanecem na Síria, elas costumam estudar em casas, porque se tiver alguma escola, ela é alvo de bombardeios dentro da Síria. Só que nesse estudo que a BBC fez também, eles comprovaram que se lá em 2013, que gerou todos os acordos para que Assad entregasse seu armamento químico, ele usou Sirim, a maior parte das vezes, dessas últimas 106 vezes que foi utilizado armamento químico, a maior parte das vezes foi usado o cloro. O cloro ele também pode ser usado como armamento químico e ele é extremamente letal também e extremamente danoso. E aí tem esse gráfico que eles colocam nessa pesquisa, aonde eles demonstram que a maior parte das vezes o cloro foi utilizado. E por que o cloro foi utilizado? Porque o cloro ele não deixa vestígios, ele evapora muito rápido. Então, a não ser que você faça um exame logo em seguida para testar que tipo de armamento foi usado, para você saber que foi o cloro que foi utilizado, porque ele não deixa vestígios, então é fácil de sumir, de você negar que você está utilizando um armamento químico. Tem esse outro gráfico que eles utilizam também, que eles vão colocar o número de vítimas das 66 vezes que foi utilizado o armamento químico por região. O gráfico, você pode ver que ele começa vermelhinho e aí ele fica roxo. O roxo é a quantidade de vítimas, são pessoas que foram feridas por esse armamento. E o vermelho são pessoas que chegaram a óbito, ou seja, que morreram por causa da utilização desse armamento. Você pode ver ali que a maior parte dos casos não chega a 100 mortes, mas que morre muita gente e que muita gente fica ferida. E por ferido, gente, a gente quer dizer que eles começam a não conseguir respirar, a sentir falta de ar, que é aquela sensação de você estar afogando, só que fora da água. É isso que um armamento químico faz. Por isso que é completamente não ético a utilização dele, porque ele visa causar sofrimento. Só que, como eu disse, esse armamento, então, ele vem sendo utilizado desde 2013 e nada foi realmente feito contra Assad. Você faz com que ele entregue esse armamento, mas ele não sofre nenhum tipo de penalização. E aí, em 2017, ele utiliza novamente esse armamento, só que dessa vez mata muita gente. Mata 86 pessoas, sendo que 27 são crianças. E essas fotos vão se espalhar pelo mundo inteiro. Eu vou colocar essas fotos aqui. E aí é o momento que os Estados Unidos fala, basta, Assad está claramente não respeitando os acordos internacionais, vamos ter que entrar em guerra. Porque essas fotos se espalham. Eu vou deixar essa foto aqui pra vocês, que é dessa criança, que você pode ver que ela tá toda embaladinha num plástico e tomando alguma coisa num copinho. Esse plástico é comumente usado na Síria pelas pessoas, que é o que eles chamam de máscara contra ataques químicos. As pessoas chegam a ter que andar na rua com essas capas, você pode ver, tampa todo o rosto da pessoa, capas de plástico e todo o corpo da pessoa para que porque eles não sabem quando que vai ser utilizado armamento químico, mas é tão comum lá que eles utilizam esse tipo de máscara para se proteger, para proteger as crianças deles. Então agora você entende qual é esse cenário e por que as pessoas decidem sair da Síria? A Síria hoje é o país que mais produz refugiados no mundo, ou seja, é o país da onde mais pessoas estão saindo de lá para tentar buscar uma vida melhor em outro país. E por que isso acontece? Por causa dessa realidade dessa guerra civil pela qual eles estão passando e que não teve intervenção internacional por muito tempo e que gerou o que a gente conhece hoje como a maior crise de refugiados do mundo.
de todos os tempos. E aí, você tem, por exemplo, essa foto aqui, uma família chegando na Turquia, um barquinho para começar uma nova vida ali. A Turquia faz fronteira com a Síria, ela é o país que mais recebe refugiados sírios hoje e que faz todo o atendimento médico também a essas pessoas. Você vai ter essa outra foto aqui que você pode ver que é uma multidão, e essa multidão ela está num campo de refugiados e isso aí é uma fila para pegar mantimentos. Essa foto é de 2015 em Damasco e esse campo de refugiados ficou por um longo tempo sem receber mantimentos porque eles estavam sob o domínio do Estado Islâmico. Então essa foto foi tirada no momento que eles conseguiram chegar com mantimentos e essa população está fazendo fila para receber comida, material de higiene, remédios, entre outras coisas. E essa foto aqui, ela é super famosa, mas ela também é extremamente triste. É uma criança de 3 anos que se chama Aylan Kurd. Aylan Kurd era um menininho de 3 anos que viralizou pela internet essa foto, onde ele está sendo visto por um policial turco na praia de Bodrum e ele está morto, afogado. Porque ele e a família dele estavam tentando sair da Síria, chegar na Turquia por embarcação e como a maior parte dos refugiados, eles morrem na tentativa de chegar num lugar com segurança. E essa foto, ela despertou o mundo, não só para a crise dos refugiados, da quantidade que está saindo da Síria e de outros países, mas também para essa necessidade de dar auxílio para essa população que está fugindo de um cenário de guerra, que está fugindo de um cenário de miséria, de fome, de perseguições étnicas muitas vezes e religiosas, e que não tem nenhum tipo de socorro internacional para que essa viagem seja feita em segurança. Para! Então, gente, o que acontece? Era meu intuito colocar aqui também o vídeo sobre os refugiados, mas ficou muito longo, então eu vou cortar por aqui, vai ficar esse vídeo só a parte da Síria. Semana que vem eu publico para vocês, então, o vídeo sobre os refugiados, mas só pra gente encerrar, o que vocês precisam saber, que eu acabei não colocando de informação nesse dia. Simples, desde o final do ano passado, em março, então, foi anunciada a derrota do Estado Islâmico no território da Síria, ou seja, eles não possuem mais o califado no território da Síria, o que fez então com que os Estados Unidos pensassem em sair da guerra. Eles ainda não saíram, mas com a derrota então do Estado Islâmico no território da Síria, fazendo com que eles não tenham mais o califado ali, não significa que a organização Estado Islâmico não exista mais, eles ainda existem, eles só não têm mais o Estado deles, eles não possuem mais o território deles. Com a saída deles então, os Estados Unidos pensa em sair da guerra da Síria, não chegou a sair, mas em outubro eles retiraram o apoio deles aos curdos. E isso é super importante. Por quê? Porque lembra que no vídeo eu falo que você vai ter um conflito interno ali naquele território entre curdos e Turquia, porque os curdos querem estabelecer um Estado curdo para eles, já que eles são uma etnia sem Estado, e a Turquia quer impedir esse avanço curdo na região. Provavelmente agora a guerra na Síria vai se desenvolver então através desse conflito, principalmente aí entre curdos e Turquia também. Mas isso eu vou explicar melhor no vídeo sobre o Estado Islâmico, tá bom? Então nós vamos ter semana que vem vídeo sobre os refugiados e na outra semana o vídeo sobre o Estado Islâmico. E aí nós vamos conversar sobre isso com mais detalhes. Então não esquece de deixar o seu curtir, é super importante para o canal. Também deixa seus comentários caso você tenha alguma dúvida, compartilha com seus amigos e até semana que vem. Beijos!